Eu estava no meio de uma entrevista, com uma pessoa parada na minha frente, se desaguando em lágrimas, me contando a própria história. Quando, de repente, eu pifei. Eu não sabia onde eu estava, o que eu estava fazendo e nem com quem eu estava falando. Eu simplesmente pifei. Meu nome é Tabata Polini, eu sou a filha da Márcia e do Saulo, eu sou a neta da Lene e da Maria, eu sou a mamãe da Lila Flor, e no que muitas pessoas podem considerar o auge da vida e da carreira, o meu corpo deixou claro para mim que ele não aguentava mais tanta pressão. Reportagens relevantes em um dos principais programas de televisão do Brasil, palestras e eventos pelo país, imagem e trabalho cada vez mais consolidados, prêmios. Então, se eu tinha conquistado tudo que eu lutei, que eu sonhei, que eu batalhei para ter, por que meu corpo interrompeu essa corrida bem na hora da colheita? Nessa época, eu não entendia muito bem, eu não tinha uma resposta. Mas, no meu íntimo, eu sabia. Eu preciso voltar para mim. Foram manchas de estresse espalhadas pelo meu corpo, como se eu tivesse acabado de sair de uma luta de MMA. Infecções de repetição que não saravam, que não se curavam com antibiótico, com anti-inflamatório, com analgésico, com remédio, com simpatia, com chá, nem com tudo isso junto. Insônia, crises e mais crises de ansiedade, uma tristeza crônica, um quadro depressivo. Era o mínimo que eu estava sentindo. O diagnóstico, ele veio um pouquinho depois de um apagão completo. Depois de uma gravação, eu ouvi dos meus colegas de trabalho muitos elogios pela minha excelente capacidade de escuta. Nossa, Tabata, como você é empática, como você acolheu essa pessoa. O meu trabalho é esse. Eu sou jornalista, eu escuto as histórias para entender essas histórias e depois contar para vocês. Mas, naquele dia, o papo foi outro. Eu não sabia, literalmente, o que eu estava fazendo ali. E eu fui me dando conta de que aquela mulher falava e chorava, e eu perdi a noção de qual era a pauta, de qual era o nome dela, do que eu poderia ou deveria perguntar. E, quando a gente terminou, que os meninos começaram a me elogiar, eu fiquei bastante introspectiva, a gente entrou no carro, voltamos para a redação, e eu cheguei lá na redação e fui direto para o banheiro, e comecei a chorar. E, nesse choro compulsivo, eu ainda não conseguia me lembrar qual era o assunto que eu estava tratando. E o meu instinto insistia e berrava. Eu preciso voltar para mim. O diagnóstico veio um pouco depois. Burnout, exaustão mental. Eu ouvi da minha psicóloga, que me acompanha há 5 anos, ouvi de uma psiquiatra e de todas as pessoas que eu amo. Você precisa parar. Parar, olha para mim, parar. Como que eu vou parar? Como uma mulher para? Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou tia, eu sou amiga, eu sou comunicadora, eu sou profissional, eu sou estudante de inglês e também estou estudando comunicação e neurociência. Existe produtividade no descanso? E o que eu vou fazer com a quantidade de coisas que eu tenho que carregar nos meus braços, nas minhas mãos, nas minhas costas, e que não param de causar turbilhões na minha cabeça? Mas eu parei. E não foi por sabedoria ou inteligência, foi por necessidade. Porque talvez a próxima etapa daquela avalanche fosse algo infinitamente pior do que tudo que eu já estava vivendo. E aí eu comecei a passar por um momento que talvez foi o mais difícil. Foi no passo lento, no desconforto de ter que reduzir a marcha, que eu comecei a olhar para mim. Eu comecei a mergulhar profundo na minha história para entender por que eu era assim, por que eu era daquela forma. E o instinto gritando, e o instinto berrando. Eu preciso voltar para mim. E eu comecei a pensar,
Por que eu trabalho tanto? Por que eu tenho tanto medo da escassez, da fome, da falta? Por que eu me sinto insegura como se não tivesse dado nenhum pequeno passinho na minha carreira? Por que eu acho que eu tenho que fazer tudo absolutamente perfeito e impecável e sem falta? Por que eu acho que todas as respostas para todas as demandas que chegam para mim é manda no peito que a mãe resolve? Por que isso tudo? Será que é porque, aos 6 anos e meio, eu tinha responsabilidade de cuidar da minha irmã, que tinha acabado de nascer? Será que é porque eu tinha que deixar a comida pronta e a casa arrumada antes da minha mãe chegar, porque ela ia chegar exausta, depois de lidar, cuidar, limpar, zelar pelas famílias dos outros e pelos filhos dos outros? Será que é porque eu comecei a trabalhar com 12 anos e nunca tive a oportunidade de parar e de entender outro jeito de viver, de existir, de ser validada, se não trabalho? Será que é porque o mundo olha para nós mulheres e normaliza o tanto que a gente é cansada e sobrecarregada? Será que é tudo isso junto? Eu quero propor um exercício para vocês. Escolham uma ou duas mulheres que sejam importantes na vida de vocês e pergunte para elas assim, pergunta simples, olha no olho dela e fala assim, como é que você está se sentindo? Eu não sou nenhum instituto de pesquisa, mas eu tenho certeza de que, entre as primeiras respostas, vocês vão ouvir, eu estou cansada, eu estou exausta, eu preciso voltar para mim. E essas respostas, elas me fazem entender que a exaustão feminina não é um problema individual, como fazem a gente pensar. E quando a gente já está na lama, a gente começa a procurar culpa em nós por não estar dando conta de tudo. Exaustão feminina é um problema coletivo, é um problema social, é um problema estrutural. É só a gente olhar um pouquinho para a história. O avanço feminino, ele merece ser aplaudido e ele trouxe conquistas inimagináveis. Olha quantas de nós estamos aqui. Mas com ele veio um abuso e uma sobrecarga descomunais. Sabe por quê? Porque enquanto a gente segue lutando por direitos que foram negligenciados para nós durante toda a história, o mundo continua colocando nas nossas costas responsabilidades que deveriam ser compartilhadas. Imputam a nós tarefas e missões que, em pleno 2026, ainda são definidas com base em gênero. E, pensando nisso tudo, o meu instinto continua gritando diante disso. Eu preciso voltar para mim. E agora eu quero propor um outro teste, esse no ambiente de trabalho de vocês. Perguntem para uma mulher e perguntem para um homem o que eles fazem todos os dias quando eles acordam antes de ir para o trabalho e quando eles chegam depois do expediente, de um dia inteiro produzindo. Provavelmente, nas respostas das mulheres, vocês vão ter itens que se referem a cuidados coletivos. A casa, o filho, as questões emocionais, o trabalho invisível que sustenta todo esse mundo e toda essa sociedade que não é visto, que não é valorizado. E talvez os homens respondam para você que, no final de um dia exaustivo, eles vão ter o descanso do guerreiro que viveu um dia inteiro ali de muita labuta, enquanto as outras coisas seguem acontecendo. Porque é interessante quando a gente fala disso, porque eu estou falando de um recorte, tá? Nosso recorte aqui, pessoas que estão empregadas, que têm a vida já encaminhada. Mas existem outras mulheres, outros recortes. E eu quero falar sobre as mulheres que são a maior parte de nós. As que seguram o boi pelo chifre, que lideram uma casa sozinhas, que não têm trabalho formal de CLT, que não têm segurança nenhuma, que não têm apoio nenhum, e continuam ali, batalhando e existindo. E quando a gente escuta as histórias dessas mulheres, eu já contei algumas no meu trabalho, a gente chora e as aplaude, porque a gente já normalizou que elas têm que permanecer nesse lugar. E quando a gente fala de nós, mulheres negras, que carregam na pele melanina suficiente para que o mundo siga, depois de séculos e séculos, ainda nos achando inferiores, subalternas e incapazes. E sobre nós? E sobre essas mulheres? Então, a pergunta que eu deixo é:
Como é que a gente faz? Como é que a gente faz para poder mudar essa rota? Não existe avanço coletivo sem rede de amparo. A sociedade precisa entender que essa exaustão feminina é um problema amplo. E é preciso criar redes de apoio efetivas para que as pessoas que sustentam esse país nas costas não sigam adoecendo de forma silenciosa. E a pergunta que eu mais escuto quando eu ando por esse país para falar de raça, de gênero e de desigualdades é: tá, mas o que eu tenho a ver com isso? O que eu faço com isso tudo? O que eu tenho a ver enquanto indivíduo, enquanto empresa, enquanto equipe, enquanto comunidade, enquanto mercado de trabalho? Olha só, para você, mulher, eu gostaria de dizer algo que pode parecer bobo, clichê, mas foi algo simples, é uma chave simples que nunca foi nos ensinada. Você não precisa aguentar tudo. Deixa alguns pratinhos caírem, não tem problema. Deixa os pratinhos caírem, para de tentar equilibrar tudo. O único prato que não pode cair é aquele em que você coloca você mesma. Esse prato precisa ser nutrido, sustentado, amparado, munido de recursos, não para sobreviver, mas para existir em plenitude. E para vocês que se beneficiam dessa máquina de moer mulheres de forma consciente ou de forma inconsciente, eu tenho uma pergunta. Se você não concorda com toda essa engrenagem, o que você está fazendo para que ela pare de girar? Às vezes, a gente quer mudar o mundo e acha que as mudanças vão acontecer em avalanche. Mas essa mudança, ela pode começar na sua casa, no seu trabalho, na sua comunidade, com aquela mulher que você pensou quando eu fiz aquela primeira pergunta. Ela pode começar dessa forma, porque é impossível que uma sociedade consiga se estruturar e se desenvolver enquanto ela segue adoecendo e matando mulheres sistematicamente. Eu digo para você, não tenha medo de parar. Não tenha medo de reconhecer como você está. Não tenha medo de ser improdutiva. Não tenha medo de entregar menos. Porque vestir essa capa da autossuficiência e da força, vestir essa capa da autossuficiência e da força, pode te matar. Pode matar seu corpo, pode matar sua mente, pode matar seus sonhos, pode adoecer tudo que você plantou durante uma vida inteira. É impossível a gente pensar num presente saudável e num futuro próspero sem que a gente entenda que mulheres são responsabilidade coletiva, porque esse país está nas nossas costas. Eu estou voltando para mim e eu espero, com todas as minhas forças, que você comece a fazer isso também. Obrigada.